Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, programa produzido por toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Direto de Natal, juiz tira dúvidas trabalhistas do manobrista e do gerente do negócio no quadro Direitos e Deveres. Em Bom Jesus, Piauí, vamos conhecer algumas ações sociais custeadas a partir de multas aplicadas em processos trabalhistas. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a história de um pernambucano de 83 anos que se dedica à literatura de cordel. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Os transtornos mentais levam milhares de pessoas a se afastarem do trabalho. Em muitas situações, a causa do problema está ligada às atividades desempenhadas no serviço. Ou as condições de trabalho podem agravar um quadro pré-existente. Esse é o tema da nossa reportagem especial de hoje. Comecei a sofrer umas certas perseguições na empresa. Era muita demanda. Os chefes te pressionando para bater meta. Metas abusivas, cobrança em excesso, assédio moral e episódios traumáticos têm adoecido milhares de trabalhadores no Brasil. Estas, entre outras, são a causa do afastamento de mais de 2.600 pessoas de seus empregos só no primeiro trimestre de 2016, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Trabalhava em loja de roupa. E aí tudo que eu fazia, elas vinham e jogavam as roupas no chão. Tudo que eu fazia correto, elas iam e desmanchavam para poder demonstrar o quê? Que eu não tinha feito, que eu não tinha dado conta das coisas que era para fazer. Com 23 anos, eu passei no concurso da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu era analista administrativa, trabalhei 11 anos e há uns 4 meses eu fui aposentada por invalidez. Muito antes de eu começar a trabalhar, eu comecei a fazer tratamento para 2 transtornos: depressão e transtorno de ansiedade. Estas são histórias de pessoas comuns, com sonhos, rotinas e carreiras, mas que foram obrigadas a dar uma pausa, recalcular a rota e encontrar um novo caminho. Das 11 horas que eu começava a me arrumar, já me batia aquela angústia. Minha mente já processava, aí o coração, a mão começava a gelar. Vinha dor de cabeça, vinha tontura, vinha enjoo. Aí tinha dia que era só botar o pé na porta da loja, eu desmaiava. Eu me sentia angustiada, cansada, pensava em suicídio. Mas, assim, era bem ruim para trabalhar, porque além de eu estar fraca, debilitada e passando mal do estômago também fisicamente, eu tinha que fingir que estava tudo bem. Eu tinha que ter um sorriso do rosto para atender o cliente. E eu comecei a ficar doente, eu comecei a sentir um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, uma falta de sentido muito grande na vida. Não de maneira assim, eu não sei o que fazer da vida. Não, uma coisa que fazia com que eu não quisesse comer, que eu não quisesse levantar, que eu não quisesse fazer as coisas normais da vida. Hoje a Organização Mundial de Saúde já considera as doenças psíquicas como doenças iguais às físicas. Então as doenças psíquicas, elas não são visíveis, mas elas existem, elas são reais e a pessoa sofre com aquelas patologias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças mentais afetam cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, este número chega a 23 milhões. Mas o que chama a atenção são os transtornos mentais causados pelo trabalho. Enquanto que em 2004 foram concedidos 615 auxílios-doença para este tipo de transtorno, em 2013 este número chegou a quase 13 mil benefícios nesta categoria. Os dados se referem apenas a trabalhadores da iniciativa privada.
Se considerados os servidores públicos afastados, este número pode ser bem maior. Então, com base no quadro clínico, você vai dar um tempo para a pessoa se tratar, né? Pode ser 30, 60, 90, até 120 dias, a depender da patologia. Passado esse prazo, se a pessoa estiver se sentindo bem, ela pode automaticamente retornar ao trabalho, fazendo sua perícia com o seu médico de trabalho da sua empresa. Caso essa pessoa perceba que não melhorou, ela tem direito a pedir uma perícia de prorrogação. E ela traz os novos relatórios e ela é novamente examinada, avaliada se realmente ela precisa de mais um prazo para ficar boa. Quem sofre com transtornos psicológicos pode apresentar sintomas como falta de ar, suor excessivo, queda de cabelo, refluxo, úlcera, erupções na pele e hipertensão. E para tratar este tipo de doença, não existe uma fórmula. O pior é que a gente não tem controle. O remédio ajuda, torna as crises mais leves, mas a gente não tem controle. Não existe um tratamento assim, faça isso que vai dar aquilo. Cada um tem que fazer sua parte. A prevenção é que é o principal, porque a gente já vai no tratamento, não vai na prevenção. Quando a prevenção não acontece e a saúde mental do trabalhador fica comprometida diante de traumas sofridos no trabalho, a situação pode parar na justiça e gerar indenização. Tem que haver uma perícia para que se constatar, primeiro, esse adoecimento, para que o perito no laudo ele também diga se há um nexo de causalidade, de causa e efeito entre a doença e o trabalho, se aquela doença decorreu efetivamente do trabalho. Se o perito faz esse reconhecimento no seu laudo, após a perícia, o juiz, com base nisso, pode condenar a empresa a pagar uma indenização, danos materiais, danos morais também. A perícia consiste em consulta, além de uma entrevista minuciosa para levantar o histórico do paciente. O trabalhador ele chega nessa perícia e ele vai, então, relatar, né, o que ele sente, né, quais são as suas principais queixas, né, como é que foi a evolução, quando começou, como é que foi essa evolução, qual o tratamento que ele realizou. E você faz todo esse levantamento, juntamente com a entrevista também de como é que era o exercício laboral dele. Esse seria o caminho a ser percorrido por Tairine, caso ela levasse o processo trabalhista adiante. Eu procurei um advogado, só que eu estava tão assim, sei lá, transtornada mesmo, na verdade é um transtorno, que depois eu comecei a deixar de mão, não queria mais, aquilo me fazia mal. Quando era para ir para audiência ou para conversar com o advogado, eu começava a sentir as mesmas coisas que eu sentia quando estava indo trabalhar. Às vezes é necessário que a pessoa se interrogue, essa qualidade de vida que eu tenho vale a pena? O que eu aconselho a todas as pessoas que têm algum transtorno é a pessoa ficar atenta aos sinais, aos sintomas e principalmente separar o que é da pessoa e o que é da doença. É muito interessante, em vez de você julgar o outro como louco, preguiçoso, você pensar, será que essa pessoa está passando por algum problema? O povo dizia logo, isso é maluquice, frescura, isso aí é desculpa, está inventando arte. Sempre ouvi essas coisas e não é, gente. Não é frescura mesmo, só quem passa realmente para saber que não é. Do ponto de vista emocional, a gente ainda está muito atrasado, porque as pessoas ainda não acreditam nas patologias humanas como verdadeiras. O sucesso hoje é visto como algo que você não pode deixar de ter, né? Quando, na verdade, você não pode deixar de ter saúde. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. A família de um empregado morto por um colega na fazenda em que trabalhavam teve pedido de indenização negado pelo TRT de Campinas. O tribunal considerou que o assassinato não teve relação com o trabalho, uma vez que o crime ocorreu fora do horário de serviço, quando os envolvidos estavam alcoolizados. Além disso, ao saber do ocorrido, o dono da fazenda acionou a polícia, não havendo, assim, omissão do empregador. Uma trabalhadora teve a dispensa por justa causa afastada pelo TRT de Goiás, após ter sido demitida por uso excessivo das redes sociais. O regional considerou que as punições de suspensão e advertência não provam a infração alegada e, além disso, não há nos autos informação se o uso do Facebook era por celular ou pelo computador da empresa.
O TRT de Minas Gerais rejeitou o recurso de um motorista que pedia indenização após ter sofrido um acidente rodoviário quando fazia transporte de cargas. Para o tribunal, o empregado que dormiu ao volante não conseguiu provar ter sido submetido a jornadas excessivas de trabalho. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, um juiz de Natal responde às perguntas do manobrista e do gerente do negócio. E ainda hoje, Meu Trabalho é uma Arte, a história de um pernambucano de 83 anos que se dedica à literatura de cordel. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação com as iniciativas da Justiça do Trabalho para melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. O ministro visitou as instalações do tribunal e verificou o andamento das atividades jurídicas e administrativas do TRT. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra do TST, Kátia Arruda, defendeu o cumprimento da Lei de Aprendizagem pelas empresas durante a audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. O evento teve como objetivo debater as políticas públicas para fortalecimento do protagonismo juvenil. Como parte do programa Trabalho Seguro, o TRT do Paraná lançou uma campanha para conscientizar a população sobre a importância de medidas preventivas para garantir a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Estão sendo veiculados vídeos e spots em emissoras de TV e rádio, com o slogan "A segurança da sua família começa no seu trabalho". Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas trabalhistas do manobrista e do gerente do negócio. As perguntas vão ser respondidas por um juiz de Natal, no Rio Grande do Norte. Veja só. Se eu trabalhar apenas no sábado, domingo e feriados, devo ter a carteira assinada? Olha, a CLT ela exige para a formação do vínculo de emprego a prestação de serviços não eventual, ou seja, ela não exige que o senhor trabalhe diariamente, ela exige que o senhor trabalhe não eventualmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o senhor trabalha toda sexta, sábado e domingo, o senhor é empregado da pessoa que toma o seu serviço e por esse motivo é imprescindível que sua carteira seja assinada. Em caso de perdas de objeto e danos ao veículo, quem deverá indenizar o cliente? A empresa ou o empregado? Bom, seu Carlos, quando o cliente deixa o carro a seus cuidados, o senhor é que é o responsável por ter cuidado com esse veículo. O fato de seu empregado ter causado algum dano ao veículo ou mesmo ter sumido algum objeto do interior do veículo, não vai poder ser imputado pelo cliente diretamente a ele. O cliente vai se reportar ao senhor, que é o dono da empresa, ou melhor dizendo, a sua empresa, para que ela ressarça os prejuízos que ele sofreu. Quando eu trabalho durante a noite, qual deve ser o intervalo antes de retornar ao serviço pela manhã? E quando esse intervalo não é respeitado, existe alguma compensação? Senhor Francisco, a CLT exige que entre uma jornada e outra haja um intervalo de pelo menos 11 horas. Ou seja, o senhor não pode iniciar a segunda jornada se o senhor encerrou a anterior antes de 11 horas. Se por acaso isso acontecer, essa supressão desse intervalo de 11 horas, ele poderá ser cobrado como horas extras. Então o senhor vai ter direito a receber como horas extras aquelas horas que o senhor não gozou de intervalo entre uma jornada e outra, no caso das 11 horas. Em caso de dano ao veículo do cliente, qual o limite de valor de desconto no salário do manobrista? Bom, seu Carlos, essa questão está regulamentada pela CLT e a CLT limita as possibilidades de desconto do salário do empregado. Por uma questão até óbvia, né? Porque o empregado tem o salário para a sua subsistência. Mas é possível que o senhor faça descontos do salário dele se ele causar algum dano ao patrimônio da sua empresa. Ou seja, se isso estiver contido no contrato de trabalho, ou seja, quando o senhor for contratar esse empregado e firmar o contrato de trabalho, é interessante que o senhor o faça por escrito e insira uma cláusula prevendo a possibilidade de descontos em caso de prejuízos que ele cause à sua empresa ou se ele agir ainda com dolo. Nessas situações, é possível haver o desconto no salário do trabalhador.
No próximo bloco, em Bom Jesus, Piauí, recursos de multas em processos trabalhistas resultam em benefícios para a população. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a história de um pernambucano de 83 anos que se dedica à literatura de cordel. Nós voltamos daqui a pouco. Em comemoração ao Dia do Estagiário, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma série sobre os direitos trabalhistas desses estudantes. Acesse facebook.com/tstjus e saiba mais. Agora nós vamos ao estado do Piauí conhecer algumas ações realizadas pela Vara do Trabalho de Bom Jesus. É que a Justiça do Trabalho na localidade destinou os valores de multas aplicadas em processos trabalhistas à compra de instrumentos musicais e equipamentos de informática. Tudo foi doado para escolas da região. A Vara do Trabalho de Bom Jesus, no Piauí, encontrou uma forma de beneficiar a comunidade local, destinando os recursos resultantes de multas aplicadas às empresas que não cumprem a legislação trabalhista. O dinheiro da multa aplicada a uma empresa condenada por prática de trabalho escravo, por exemplo, foi usado na compra de violões e teclados. Os instrumentos agora são utilizados por crianças que fazem parte de um projeto musical com apresentações em igrejas. Essas crianças são crianças carentes, geralmente são provenientes de famílias vulneráveis, então os pais não têm condições de adquirir os instrumentos. O professor que ministra as aulas é voluntário, então a importância é que os violões, na realidade, servirão para todas essas crianças. Na realidade, a sala tem mais de 20 crianças, mas já com esses 10 violões e os 2 teclados, elas podem entre si compartilhar os instrumentos. Esse projeto é para nós uma alternativa que nós oferecemos para todas as crianças, a fim de que elas possam superar as dificuldades e interajam na sociedade para que não caiam no mundo das drogas, da prostituição, do alcoolismo, enfim. O projeto é muito importante porque a gente aprende a cantar, a dançar, e também a gente aprende a evangelizar mais pessoas para virem ajudar a gente a tocar nas missas. A Vara do Trabalho de Bom Jesus também destinou parte do valor de outra multa aplicada à mesma empresa para uma sala completa de informática. Os equipamentos beneficiaram estudantes de Cajazeiras. As crianças sequer tinham contato com o computador, muitas nem mesmo tinham visto um computador ainda e naquela ocasião puderam ter acesso, à sala de informática. Também foram doados 120 livros novos para a biblioteca do campus da Universidade Estadual do Piauí, em Bom Jesus, e equipamentos de informática ao programa ProJovem da região. Para o juiz, com medidas como essas, a Justiça do Trabalho cumpre mais um papel, o de promover a cidadania para que haja justiça social. Quando o magistrado se envolve mais com a comunidade na qual ele está inserida, a comunidade passa a reconhecer a Justiça do Trabalho não apenas como uma justiça de resolução de conflitos, mas uma justiça que está ali inserida naquela comunidade. E eu vejo que isso é importante, principalmente nas regiões mais pobres do nosso país, onde a carência é maior, né? Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer um pernambucano de 83 anos que se dedica à literatura de cordel. O poeta, repentista e escritor possui 10 livros publicados, 3 CDs e já participou de diversos festivais. Vamos conferir? O teu nome será sempre lembrado, pois me é impossível esquecê-lo, já que todos os dias volto a vê-lo por escrito no álbum do passado, onde vi o dilema entrelaçado. No arrojo da voz da amizade, entre pranto, gemido e saudade, vi a crônica do tempo de criança. Escrevi teu nome por lembrança no caderno da minha mocidade. Meu nome é Donzílio Luiz de Oliveira, pernambucano da cidade de Itapetim. Estou aqui em Brasília desde 1960, portanto cheguei antes da inauguração.
Quando eu me decidi a vir a Brasília, foi pela necessidade de ganhar dinheiro, dado a estiagem, aquele período de estiagem lá no Nordeste. Não tinha de que você viver. Segunda a sexta, a construção civil. Sexta a domingo, da sexta à noite ao domingo, a viola e a caneta. Direto nesse rojão até quando eu aposentei, que deixei a outra parte para cá e intensifiquei a arte de escrever e de cantar. Atualmente eu escrevo mais e leio muito também. Sou poeta, repentista, escritor, faço apresentações em colégios, em faculdades, palestras. E escrevo, estou aqui com uma dúzia de livros e livretos, que o homem é produto do meio. Começa sempre as coisas por influência. Tem alguém que influenciou a gente. E comigo não foi diferente. Comecei a assistir cantorias, repentistas, violeiros, cantando, ouvindo os livretos de cordel lidos e cantados às feiras. Aí eu fui me interessando pela coisa. Comecei a sentir que se eu fosse escrever, escreveria também. Que se eu fosse cantar, cantaria também. Né? Aí comecei ensaiando e com a prática tudo se tornou mais fácil. Eu comecei a escrever, não tinha nem maquininha de datilografia, não. Era caneta, papel e gaveta. Ia jogando lá na gaveta da mesinha. Juntando caderninho, escrevendo, jogando lá. Depois, já aqui em 1990, para cá um pouquinho, eu comecei a catalogar os poemas, escrevendo outros, e publiquei o meu primeiro livro, que é esse, Ranchos e Garranchos. Isso aí retrata a casinha onde eu fui criado, na Caatinga nordestina. Quer dizer, a casinha é o rancho. Aquela casinha humilde lá da roça, às vezes até de taipa, chamam de rancho. E a Caatinga sem folhas, devido àquela seca, aquela estiagem lá, são os garranchos. Aí surgiu o nome do meu primeiro livro. Meu primeiro título é Ranchos e Garranchos. Aí daquele rancho, daquela garrancheira, nasceu o primeiro livro. E de lá para cá não parei mais. Toda a vida eu tive uma curiosidade muito grande pela gramática e escrevi um livro, Tópicos Gramaticais da Língua Portuguesa, que é um tira-dúvida. Todo em versos, principalmente trovinhas, são estrofes de 4 versos. Depois eu escrevi um nordestinês, que é aquele linguajar do sertão nordestino, o jeito que se fala lá, aquela linguagem, que não tem nada a ver com a língua culta. E foi surgindo, e foram surgindo títulos. Hoje eu estou com mais de uma dúzia de títulos. O retorno é o prazer. E a pessoa ligar, gostei muito daquele seu livro, continue escrevendo, você escreve muito bem, gostei muito, parabéns. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!